Olá, tudo bem com você? Está começando o MPTV, o seu canal de comunicação com o Ministério Público da Paraíba. No programa de hoje você vai ver reportagens sobre as medidas adotadas pelo Ministério Público Estadual em relação às entidades de atendimento socioeducativo de Campina Grande e sobre a situação do açude Buqueirão, que abastece 19 municípios da região da Borborema e está com apenas um quarto do seu volume total. Também vai ver uma matéria sobre o encontro nacional realizado em João Pessoa para discutir a violência contra a mulher. No estúdio, a promotora de justiça Rosane Araújo vai falar sobre um problema grave que é a violência institucional praticada contra mulheres agredidas por seus próprios companheiros. Fique com a gente, o MPTV está no ar. A falta de estrutura e o mau funcionamento das instituições de atendimento socioeducativo para adolescentes infratores levaram a 2ª Promotoria de Justiça de Defesa da Criança e do Adolescente de Campina Grande a ajuizar ações civis públicas contra o Estado e a Fundac, a Fundação Desenvolvimento da Criança e do Adolescente. É o que você confere agora na reportagem de Rômulo Assunção. Em inspeções realizadas pelo Núcleo Psicossocial do Ministério Público, foram constatadas irregularidades no complexo onde funcionam as unidades de cumprimento de medidas socioeducativas para adolescentes infratores da região de Campina Grande. Alojamentos insalubres, falta de divisão de usuários sem o critério da idade e gravidade infracional são só algumas das questões ilegais apontadas nos relatórios. Desde agosto desse ano, a 2ª Promotoria da Infância e da Juventude de Campina Grande ajuizou 3 ações civis públicas contra a Fundac e o Estado para cobrar medidas com relação às condições precárias de funcionamento do Lar do Garoto e o abrigo provisório Hamilton Souza Neves, aqui em Lagoa Seca. O Ministério Público requer ainda a implantação de uma unidade de atendimento para a execução de medidas socioeducativas de semi-liberdade para adolescentes do sexo masculino e feminino. São 3 ações diferentes. A primeira, que tem por objeto a ampliação das vagas destinadas à execução de medida de privação de liberdade em regime de internação provisória, requer o aumento, que atualmente nós só temos 9 vagas para atender a demanda, e nós requeremos na ação esse aumento para um número de 40 vagas. Na segunda ação, que tem por objeto a execução da medida de privação de liberdade em regime de internação por sentença definitiva, nós pedimos o aumento das atuais 31 vagas para 90 vagas. A terceira ação tem por objeto não um aumento, porque na verdade não existe, é destinada à execução de medidas de semi-liberdade, que atualmente não existe nenhuma unidade na comarca. Então, nós estamos pedindo a construção de uma unidade com destinação de 20 vagas para adolescentes e jovens do sexo masculino e 20 para adolescentes do sexo feminino. Chegou a ser iniciada uma reforma no Lar do Garoto, mas segundo a promotora responsável pelas ações, o projeto não atende aos parâmetros exigidos pelo Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo, o SINASE. A presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente visitou as 2 unidades e elaborou uma pesquisa que constatou o quanto essa situação prejudica a ressocialização dos adolescentes infratores. Os prejuízos para esse adolescente ele não conseguir ser ressocializado e ele não conseguir retornar à sociedade para que ele possa retornar à sua vida normal, né, como cidadão. Então, como não são desenvolvidos a política, né, de atendimento a esse adolescente prevista no Estatuto do ponto de vista integral, então, consequentemente, esse adolescente ele não tem como alterar o quadro do seu desenvolvimento. Geralmente, quando ele sai do Lar do Garoto, ele reincide, e as pesquisas têm demonstrado, e aí eu tenho dados na minha pesquisa, têm demonstrado que a maioria dos adolescentes que saem das unidades de internação, não só na Paraíba, em Campina Grande, mas no Brasil, eles estão nos presídios. Além de fazer com que os adolescentes cumpram medidas mais duras ou mais brandas em relação ao ato infracional praticado, a ausência da medida socioeducativa de semi-liberdade
torna inviável a progressão de regime. Nossa reportagem procurou a assessoria de imprensa da Fundac, mas fomos informados que a presidente da instituição teria viajado. Já os diretores das unidades não quiseram gravar a entrevista. Nós pedimos a concessão de liminar e caso de descumprimento liminar, o pagamento de uma multa diária de R$5.000. Ao final da demanda, procedente à demanda, confirma-se a liminar e a multa que o juiz entender por ser aplicada, e essa multa ela é revertida para o Fundo Estadual da Direito da Criança e do Adolescente. Promotora, é verdade que o próprio governador também pode responder por improbidade? Isso, porque o descumprimento das regras do direito da criança e do adolescente, elas caracterizam ato de improbidade administrativa, podendo o administrador ou outro servidor responsável por responder diretamente por esse ato. Apesar de penalmente inimputáveis, os menores de 18 anos, quando cometem atos equiparados a infrações penais, não possuem imunidade e estão sim sujeitos às sanções estabelecidas em lei especial, a 8.069 de 1990, conhecida como Estatuto da Criança e do Adolescente. O Estatuto estabelece medidas protetivas à criança que praticar ato infracional e a aplicação de outras medidas socioeducativas em relação ao adolescente infrator, que variam de acordo com a gravidade do ato infracional praticado. São elas: advertência, obrigação de reparar o dano causado, prestação de serviços comunitários, liberdade assistida, inserção em regime de semi-liberdade e internação em estabelecimento educacional. Nós vamos para um rápido intervalo e voltamos já já.